Meu querido, minha querida, como vão? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você onde você estiver e de maneira muito mais especial ainda no seu lar. Vamos concluir a análise, a leitura, a reflexão que nós estamos fazendo na orientação que o apóstolo Paulo deixou ao pastor Tito no capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5. Ele diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Hoje nós vamos ver, se o Senhor nos permite, fechar essa leitura aqui, abordando os dois pontos que ficaram faltando. Ensinem as recém-casadas a amarem os seus maridos e a serem sujeitas aos seus maridos. Está começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Meus queridos, relembrando que nós estamos falando aqui voltados, direcionados mais especificamente para aquelas que estão se preparando para casar. Obviamente que tem servido para muitas, e eu já deixo o meu agradecimento de coração pelo retorno positivo que nós temos recebido de muitas varoas, até de jovens, o que nos deixa mais alegres ainda, moças que estão se preparando para casar e estão acompanhando todo esse quadro, essas orientações que vêm da palavra do Senhor para nós, através da Bíblia e através das profecias, e nós ficamos felizes, alegres e motivados de saber que as moças estão interessadas em saber como se portarem nessa nova vida de casadas. Então nós vamos pensar hoje aqui, amar o seu marido. Obviamente, minha querida, você está pensando em casar, você vai dizer: poxa, mas eu já amo, pastor, já amo e amo muito o meu futuro esposo. Sim, tenho certeza que sim. Porém, é importante que você vá para o casamento tendo maior consciência do que é amar. Você, minha querida, vai se unir a um rapaz que é diferente de você, totalmente diferente de você, e às vezes é o oposto daquilo que você é, né, do seu perfil. E aí o casamento começa, a tendência, como eu já falei aqui anteriormente, a tendência é, no namoro, todas as imperfeições, os defeitos, vamos dizer assim, os pontos negativos do perfil do seu namorado, eles serem colocados de lado. Você às vezes até percebe, mas a tendência é de não querer acreditar muito, não enfatizar muito, e às vezes até colocar na mente a fixação de que ele tem um problema grave. Mas depois do casamento eu dou um jeitinho, eu conserto ele, eu coloco ele na linha. E é bom que você já vá para o casamento sabendo que isso é quase impossível de acontecer. Ele vai continuar sendo quem ele é, você continuará sendo quem você é. Vocês vão aprender na essência o que é amar. É exatamente isso. Eu quero dar a dica para você hoje, minha querida. Porque o texto está falando para as recém-casadas, para as jovens, para as que estão iniciando o casamento. Então, eu quero falar voltado para você. O que seria amar seu marido? O assunto se desenvolveria de uma maneira muito ampla, mas eu quero tentar aqui dar algumas dicas que podem ser úteis, mais uma vez, para as que já estão casadas. Uma das grandes reclamações dos maridos é que eles são criticados
não são ouvidos. Por incrível que pareça, é assim mesmo. E como é que isso acontece? Normalmente isso acontece da seguinte forma: o seu esposo chega para falar com você alguma coisa, ele quer se abrir, ele quer apresentar para você uma situação, ele quer conversar e automaticamente, repentinamente, a esposa vem com uma resposta logo no início da conversa, cortando todo o raciocínio do marido e colocando uma barreira para que ele continue a desenvolver o assunto que ele estava tentando passar. E normalmente vem com uma crítica, vem com uma avaliação precipitada do problema. Por exemplo, ele chegou com um problema do serviço. Vamos colocar aqui um exemplo. E aí a esposa mal começa a ouvir. Por exemplo, ele chega e diz: meu bem, eu estou com um problemão lá no serviço. Aí a esposa de repente fala: você é muito mole. Se eu fosse você, já tinha feito isso e isso assim assado. O que você acha que vai acontecer? Automaticamente vai acontecer um bloqueio na comunicação. O seu marido vai ficar calado, emudecido, não vai continuar o diálogo e vai encerrar por ali. E o problema é que os próximos diálogos possíveis, eles já vão ser bloqueados desde agora. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque não é incomum de nós vermos situações assim. O abençoado do esposo acaba achando um ouvido à toa, pronto para ouvi-lo. E aí ele começa a contar suas mágoas, porque um grande segredo, talvez para você, minha querida, até casada, né, que de repente não descobriu ainda, é que na maioria das vezes o seu marido ele só quer falar, ele só quer que você ouça atentamente. Para o que está fazendo, tá? Para de mexer o angu e senta, olhe para ele, dê atenção ao que ele vai falar. É só isso. Ele não está pensando que está na frente de uma psicóloga, de uma solucionadora de problemas. Não, ele quer que você o ouça com atenção. E depois de ouvir tudo atentamente, no máximo, faça alguma pergunta que vá acrescentar. Mas, meu bem, você pensou em alguma maneira de resolver esse problema? Olha que sensacional! Você vai estar dando corda para que ele continue a falar. E como é que você vai conhecer seu esposo? Não é em ele falando, em ele se abrindo para você. É assim, minha querida, que o casal se conhece. É através da comunicação. Porque no demais, você só vai conhecer fisicamente. Mesmo que estejam nus, é só fisicamente que vai se conhecer. Para que você conheça o coração, a mente, o interior, é necessário a verbalização. Então, dê corda, faça perguntas inteligentes, fala: poxa, meu bem, que coisa. Então você deve ter ficado muito chateado com isso, né? Ele vai continuar, por quê? Porque encontrou na esposa alguém que está disposta a ouvi-lo atentamente e contribuir. Pastor, o que tem a ver isso com amar? É exatamente, na prática, é claro que eu te falei, existem muitas vertentes, mas eu escolhi essa porque tenho percebido que tem sido um grande problema. Um grande problema para muitos casais, a comunicação, o diálogo, a conversa. Então ouça atentamente, ouça o seu marido sem críticas, sem já essas ideias pré-concebidas. Ele começa a falar, você já fala: eu já sei, é isso, isso e aquilo. Pronto, acabou. Ele vai silenciar e não vai falar mais nada. Por quê? Normalmente o marido já está, se ele tem um problema para te passar, ele já está
com medo de ser criticado e de ser já julgado por você. E tem minha esposa que é totalmente sem noção, né? Fala, você é um banana mesmo. Porque você é mole mesmo. Porque você é um bobo mesmo. Se fosse você, eu já tinha feito isso, feito aquilo e feito aquilo outro. Minha querida, não é por aí, isso dá problema, então aprenda a ouvir atentamente. Encoraje o seu marido, encoraje o seu marido, não trate o seu marido como um menino. Você às vezes, a mulher às vezes dá soluções apresenta soluções ao esposo como se ele fosse um garoto, um menino que não tivesse avaliado o problema e ela minimiza a questão que ele está apresentando e ela fala, isso é bobeira, não sei por que você está preocupado com isso. Bom, está tão preocupado que está tentando conversar contigo a respeito da situação. Então, assim, uma coisa na sequência ouvir, encoraja. Se não tem solução ao problema, o esposo falou que não sabe o que fazer, no mínimo você conclui e fala, poxa, vamos orar então, eu vou te ajudar em oração, o Senhor vai dar uma solução para esse problema, Deus vai te orientar, Deus vai entrar com uma providência aí, isso não vai ficar assim não, há solução sim. Encorajamento, encorajamento. E outra coisa muito importante, minha querida, que demonstra o seu amor pelo seu marido, é você elogiar o seu marido. Elogiar o seu marido. Às vezes você tem um esposo sensacional e não elogia, você passa desapercebida. Obviamente que o saudoso pastor Valdir dizia assim, cuidado, não faça propaganda do seu produto, referindo-se, claro, à esposa ficar contando vantagem do seu marido para outras. Não é o caso, é você falar para o seu marido. Reconheça as virtudes que ele tem. Os defeitos, provavelmente ele já conhece. E ele conhece bem melhor do que você. E cada vez que você quiser realçar esses problemas, a comunicação vai ficando mais difícil quando não começa a contenda, quando não começa acusações, as trocas de farpas. É exatamente assim que acontece. Então, fica aqui essas dicas. Nós vamos voltar na semana que vem para concluir talvez esse trabalho, essa avaliação desse versículo, porque falta parte do sujeitar-se ao seu marido, que eu considero também uma coisa muito importante, muito relevante, que você precisa estar atenta para dar esse passo importantíssimo que é o casamento. Está chegando o final do ano, então provavelmente semana que vem, na terça-feira que vem, vai ser o último quadro, o último episódio, melhor dizendo, dessa série, e nós vamos ver o que o Senhor providencia para o ano que vem, se a gente dá um intervalo, se a gente continua, vamos ver o que o Senhor nos direciona, e eu já deixo aqui a minha gratidão e que essas orientações sirvam para você, minha querida, principalmente que vai se casar, para você já pensando sobre isso, analisando o seu esposo, vendo como que você vai colocar em prática essa orientação. Amar o seu marido como é uma determinação da palavra de Deus, não faz se quiser, não. Nenhum desses itens aqui que o apóstolo Paulo fala para o pastor Tito é uma opção. Ele tá colocando para você, se quiser faz isso aqui, tá? Não, ele colocou aqui como um mandamento. Todos esses daqui são mandamentos do Senhor para nós. Então assim, você minha querida, já tem que estar preparada e saber que o seu esposo ele tem bastante defeitos. Todos nós temos, você também tem. Ele vai descobrir, vai ter que aprender a te amar, mas agora é direcionado a você. Você vai ter que aprender a lidar com as dificuldades, com os defeitos, com essas imperfeições que o seu companheiro ele certamente tem. E aí você vai demonstrar realmente o que é amor, lidando com essas imperfeições de maneira que o nome do Senhor seja glorificado
e o seu casamento seja uma grande escola para a glória de Deus. Na semana que vem eu quero desenvolver esse assunto do casamento sendo a maior faculdade do mundo inteiro, de todos os tempos, do mundo inteiro. O casamento é a maior faculdade para o cristão, obviamente, para o cristão. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e não se esqueça que a minha, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus, e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto.